o senhor tem aí a força, o poder para fazer isso, para mudar a coisa do dia para a noite, fazer a coisa acontecer. E fiquei lá conversando com Deus um tempão, na sala lá, e meditando, aí dava uma lida. Gente, eu li Efésios, li Colossenses, li Filipenses, li Tiago. Só entendeu? Eu li 6 capítulos de Isaías. Era 3:30 da manhã, eu estava lá sentado no sofá, sem sono, ainda fui dormir lá, deitei. Fiquei lá orando em línguas e falando com Deus. Eu disse, fala alguma coisa comigo. Acho que hoje é um dia bom para o senhor dar uma visitada para mim num sonho. Senhor. Que a gente estava falando disso, de um contato com Deus. Seria uma noite boa para o senhor vir aqui, aparecer na beira da minha cama e trazer um conselho. Eu acho que eu estou meio carente da presença de Deus. Deixa eu chegar aqui no ponto aqui. Acho que hoje, com certeza hoje a gente vamos bater um pouco um papo mais sobre isso, né? Jesus, onde é que eu estou? Ai, cara, eu abri no lugar errado, né? Abri a autoridade. Pronto, cheguei. Como eu sempre falo, um princípio de prosperidade. O princípio de prosperidade não é para vocês ofertarem agora, não, pode deixar para o final. Mas o princípio de prosperidade é administração. Administração. Posso dizer que são os pés da sua construção de prosperidade. Jesus disse, se você não for fiel no pouco, esquece. Não vai chegar no muito. As 2 vezes que ele multiplicou os pães, ele mandou juntar os pedaços que sobraram. Administração. Administração fala de prioridade. E aqui eu não estou falando do dízimo, porque eu já falei disso lá atrás. Fala de prioridade. Administrar fala de prioridade. Usar o que é para o que deve ser. Então, esse princípio de prosperidade é muito importante. Você entender que se o que você semeia não é dinheiro, é semente, porque 10 reais, 100 reais, 1 milhão de reais é semente. Se é semente, então, administração fiel no pouco é saber que, aliás, os economistas já dizem, né, que o dinheiro que você que pensa que você não gasta é o que você mais gasta, que é de pouco em pouco, 5 aqui, 10 ali, 2 lá, né? Os caras falam. Na maioria das vezes você faz a conta de viagem e esquece de contabilizar o pedágio. Você faz a conta de quanto está gastando e esquece de contabilizar aquele docinho que compra na porta, aquela coisinha que gastou ali, aquele dinheiro que deu para alguém na rua, aqueles centavos. Então, a administração são os pés de quem está construindo uma vida de prosperidade. Você tem que parar, dar uma parada, dar uma reorganizada na sua mente com relação à administração. É muito importante isso. Vamos lá. Voltar para aquele ponto de novo de Mateus 18. Eu quero só pegar aqui Mateus 18 de novo, para a gente falar um pouco sobre esse 18:33. Põe para mim, por gentileza, Henrique. É lá naquela parábola que Jesus fala sobre o mordomo infiel, o credor lá que colocou o conservo na prisão, tendo sido perdoado de 10.000 talentos, e ele não perdoou um amigo dele que devia apenas algum dinheiro. Não devias tu igualmente compadecer-te dos teus conservos, como também eu me compadeci de ti? E o verso 34, que ele fecha. Pode ir. Indignando o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. E o 35, Jesus disse, assim também meu pai fará
meu Pai Celeste fará se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. É só para a gente entender essa parte do íntimo aí, que fala sobre a parte de compaixão, não é? E mostrar para vocês um ponto legal aqui. Volta 33, Henrique, só para você ver isso aqui, essa palavra não devias. Essa palavra devias aqui, que é a palavra dei, a palavra grega dei, que é uma ação inevitável. Ou seja, uma ação que está incorporada, que é incorporada por causa de uma outra ação. Vamos imaginar que você, quando você taca uma bola na parede, naturalmente, se você jogou na parede, voltar para você está incorporado por causa da sua ação de ter lançado a bola. Então, o dei é como se fosse a reação de algo. Quando ele diz assim, olha, não devias tu igualmente, ele está dizendo, antes de eu te perdoar, você não tinha ferramentas para perdoar a dívida do teu conservo. Mas a partir do momento em que eu te perdoei, você inevitavelmente, você recebeu capacitação para perdoar. É por isso que eu estou te cobrando. Estão entendendo, gente? Imagine que eu pego, o Gui me deve R$1.000 e eu transfiro para a conta dele 10.000 e aí agora me paga 1.000. Aí eu disse, não vou te pagar. Então eu posso devidamente cobrar dele 1.000, devidamente, e até processá-lo, se fosse o caso, porque eu sei que ele pode, porque ele recebeu capacitação para fazer isso. Então, a palavra devias aqui, que é a palavra dei, é uma ação inevitável, por consequência do igualmente como eu fiz com você. Então, quando nós recebemos o perdão de Deus, quando fomos perdoados, nós somos também potencializados, capacitados. Coloca aqui para mim João 12, Henrique. João 12, ele diz, a gente está falando sobre esse tema, né? Começamos aí em Lucas 10, mas também em João 1,12, que Jesus fala lá sobre os que receberam. Embora você já conheça o verso, mas é bom a gente passar por ele. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder, essa palavra poder aqui, que é exousia, que é a autoridade, para se mover no nome dele. Essa palavra autoridade, ela produz reconhecimento. Então não é apenas uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu me torno. Então ela produz reconhecimento. Ele diz, todos os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele deu acesso. Só que partimos do princípio de que, quando Deus dá acesso a ele, ao que ele possui para alguém, necessariamente, ou podemos dizer, inevitavelmente, a pessoa tem que ser transformada. Não tem como não ser para acessar. Tem que ser transformada. Nós temos visto uma discussão aí nos podcasts, né? Já vi várias pessoas comentando que Deus, uns dizem que Deus te recebe, venha como você está. Deus te aceita como você está. E outros dizem que Deus te recebe como você está. Eu não sei qual é o que você tem no coração, mas o certo é que Deus não nos aceita como nós estamos. Senão não haveria necessidade do novo nascimento. Deus, sim, nos recebe como nós estávamos. Ele recebe qualquer ser humano como ele estava. Mas ele não aceita o ser humano como estava. Por isso, e quando ele recebe, o novo nascimento acontece de imediato. Ele te transforma para ele te aceitar. É preciso acontecer uma transformação. Então, aqui, a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder, exousia, não é apenas uma autoridade, né, para você atuar no nome. É uma manifestação que produz transformação na sua vida. Então, quando aquele Senhor disse para o servo, não devias tu, ele diz assim, você recebeu capacitação para fazê-lo. Então, ele entra agora num campo que é muito perigoso, que é o campo da incredulidade. Porque o mundo não é incrédulo. O mundo simplesmente não conhece a Deus. A incredulidade é uma ação da igreja, não uma ação do lado de fora.
Então aqui ele foi punido pela incredulidade. Ele foi punido pela incredulidade. E não pela ignorância que o mundo tem. O mundo, quem não é cristão, está dentro do campo da ignorância. É tanto que uma pessoa que não é cristã não tem direito a perdão de Deus. Perdão é para os filhos. Ele precisa ser resgatado. E não ser perdoado apenas. Ele precisa ser resgatado, remido, tirado de lá. Agora ele anda com alguém que, quando errar agora como filho, ele vai lá e pede perdão e é perdoado. Então, aqui ele é punido pela incredulidade. É tanto que a palavra verdugo, volta lá, Henrique, por gentileza, de novo, para o verso de número 34. Entregou aos verdugos. Semana passada eu expliquei o que é verdugo, que é a palavra usada para carcereiro, torturador, e não alguém que tem o controle da vida, é alguém que tem o controle do avanço, e não da vida. Um carcereiro não tem o poder de reter a vida de alguém. Vocês lembram quando Satanás chegou na presença de Deus para falar a respeito de Jó? Deus disse, pode tocar em tudo, Satanás queria a vida, Deus disse, esquece. Um verdugo vai pleitear o direito de lidar com Jó, e Deus dá o direito para ele, provando a fé de Jó, e ele vai lá e tortura Jó, tira tudo que ele tem, tira a saúde, tira filhos, tira a riqueza, e coloca o cara no pó, mas não pode tocar na vida. Se você ler aqui, você vai ver, entregou aos verdugos que pagassem a dívida. O exemplo que eu trouxe de Marcos lá, essa palavra verdugo está lá no livro de Marcos, quando eles entraram e não conseguiram atravessar para o outro lado, porque a tempestade os impedia de avançar. Então, ele diz, se você retém, se você mantém o teu coração preso a sentimentos, a coisas do passado, você fica impedido de avançar. É preciso que você deixe passar. Pastor, mas eu fui magoado, eu fui pisado, eu fui torturado. Lide com isso da forma própria, da forma correta com Deus. Lide com isso, porque se tem uma coisa que nós temos que resolver, Deus não vai resolver por nós. Nós temos que resolver com Deus. E não é Deus por nós. Tem coisas que Deus resolve por nós. Tem coisas que nós resolvemos com Deus. Não tem coisas que nós resolvemos sozinhos. Tem coisas que Deus resolve por nós, como não tínhamos como ser salvos sozinhos. E muito menos com Deus. Fomos salvos pela graça. Mas tem coisas que Deus resolve com nós. Por exemplo, Paulo diz assim, faça morrer a tua velha natureza. É você que faz. Mas como? Pelo Espírito, com Deus. Eu submeto os meus antigos sentimentos, meus pensamentos errados. Eu submeto a palavra de Deus. Eu faço isso com Deus. Sou eu que faço. Romanos 12. Não se amolde, não tome a forma desse mundo, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento. Seja transformado. Como? Eu sujeito o meu entendimento à palavra de Deus, conforme meu entendimento vai sendo transformado, renovado, eu vou sendo transformado por isso, que eu vou me adaptando à nova forma de pensar, eu vou me adaptando, me tornando o novo que eu sou. Ninguém vai além da sua capacidade de pensamento a respeito de si mesmo. Né? Então, por que eu estou falando isso aqui? Para nós entendermos que o que nos limita a andar em total liberdade, na grande realidade, é a forma como a gente entende. O que nos limita. Porque a Bíblia, em Romanos, está escrito que Deus derramou o amor dele em nossos corações. Ele derramou. E quando fala lá de derramou, é um transbordar, não é de gota, é um transbordar. É uma capacitação que vem do alto, para que a igreja viva em liberdade. Toda a condição que eu e você precisamos para vencer qualquer obstáculo, e eu acredito que relacionamento, lidar com pessoas, é o princípio para todos os sucessos, todas as vitórias na vida. Todas as vitórias. Porque toda prosperidade financeira divina tem um propósito, ser uma bênção na vida das pessoas. Todo dom que eu busco na igreja, todo dom que eu busco biblicamente do Espírito Santo, tem a finalidade de abençoar pessoas.
Toda a manifestação do fruto do Espírito, os 9 características do fruto do Espírito, tem a finalidade de abençoar pessoas. Tudo diz respeito às pessoas. Então eu preciso permitir que essa prosperidade do céu, essa glória do céu passe através de mim, porque a água que vem é limpa, é descontaminada, e vamos para o próximo ponto já, né? A água que vem é descontaminada, mas eu preciso alargar o cano e descontaminar as paredes do cano, que é o meu coração, para que a água saia da forma que ela entrou, né, com a mesma pressão. João 4,19, Jesus diz assim, na verdade João, né? 4,19, 1 João, Henrique, não é João não, desculpa, é 1 João. Eu não coloquei aqui, falei João. 1 João 4,19, depois João 17,22. Já pode preparar aí. Diz assim, olha, por que nós amamos? Porque ele nos amou primeiro. Quando ele nos amou e manifestou o amor dele, nos capacitou para amá-lo. Lembre-se sempre dessa questão da potencialização, porque vou trazer algo sobre isso. João 17,22 também. Eu lhes tenho transmitido a glória. É como encher o tanque de um carro. É como carregar o tanque de um carro com algo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, que o Senhor colocou em mim, para que, capacitando eles, para que eles sejam um como nós. Aí você vai pegar 3 personalidades diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, abrindo mão de partes dessas personalidades, para somar no único propósito, porque nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um no propósito da salvação. O Pai, o Filho morre na cruz, o Pai é a palavra, que está como cabeça, o Filho se sujeita, morre na cruz, e ele parte, o Espírito Santo vem. Jesus deixa claro, ele não vem falar de si mesmo, significa que ele tem uma opinião. Mas ele vai falar de mim, do que concerne a mim, e é isso aí. E ensinar e guiar vocês a tudo que eu tenho ensinado a vocês. Então ele está dizendo que ele tem transferido, nos dado a glória, nos capacitando. Isso é uma potencialização, gente. Isso é uma capacidade para você viver plenamente. Pastor, eu não consigo, pode. E vou dizer para vocês que eu estou falando apenas aqui de relacionamento, mas eu falei outro dia aqui sobre essa capacitação, essa glória que nós recebemos para você ser melhor profissional, melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor próximo, melhor em tudo. Está capacitado para isso. Capacitado. Ao nos amar e nos perdoar, Jesus amarra a nós a condição de replicarmos o amor e o perdão do próximo. Está amarrado a nosso ser, não é? Indignando, o verso 34, que diz, indignando, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Você vê que existe um fim. Existe um fim. Então não fala que o verdugo é algo que consome a vida, é algo que consome o sucesso. Sentimento ruim é algo que consome o sucesso. Sentimento ruim é algo que consome o desempenho, o bom desempenho. Você pode ver que quando você não amanhece legal, parece que você não deveria sair para a rua. Parece que tudo funciona contra. Farol demora de abrir. Parece que os piores motoristas saíram naquele dia. É verdade. Cara, parece que os piores motoristas, pessoal, parece que todo mundo acabou de tirar a carta. Porque você não está legal por dentro. Você precisa parar e ativar o homem interior, colocar para fora, fazer umas declarações, fazer alguma coisa. Senão você vai no embalo do capeta, não é? O coração é o centro de concentração da fé, de forma que fé fraca e coração dividido são sinônimos. Coração é centro de concentração da fé. A fé é algo que Deus dá, põe no teu coração, mas só que ela é intrínseca à nova criatura, ao novo nascimento. Quando você nasceu de novo, você recebeu essa porção de fé, está intrínseco, é uma coisa só. Então uma fé fraca e um coração dividido é a mesma coisa. Romanos 10:10, vamos pegar esse ponto aqui de Romanos 10:10, depois Provérbios 4:23, Henrique, mas primeiro Romanos 10:10. Olha o que Paulo fala aqui, olha, porque com o coração se
Crer. Fé e o coração. Um coração dividido e uma fé fraca é a mesma coisa. Com o coração se crê para a justiça. Provérbios 4, 23, vamos pegar aí, depois eu leio aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Sabe que lá na Bahia, eu só vou mencionar o exemplo de lá, porque eu fui lá, quando eu fui lá da última vez, estava horrível. Quando nós éramos crianças, adolescentes, tinha um jovem, né, que eu vim para São Paulo com 19 anos. Tinha um rio lá que a gente, quando enchia, a gente descia 5 quilômetros nadando. Pegava aqueles troncos de bananeira, um monte, 5 quilômetros. O bicho era largo, dava, sei lá, uns 200 metros, sei lá, 100 metros, 100, 200 metros de largura, o rio. Aí, passados anos, eu vim para São Paulo. Voltei na Bahia, para a Cláudia conhecer lá. Aquele rio, não vou acrescentar nem diminuir nada, metade desse corredor. Metade, estou falando metade. Eu procurei o rio, não achei, desci até o lugar onde é o leito do rio e tinha uma valetinha e água passando. O que eles fizeram? O que aconteceu? Ali naquele pedaço estava verde, mas na nascente do rio, chamado Rio Piabanha, a mata da nascente do rio foi derrubada e feito lugar de gado. Destruíram a fonte. A fonte começou a secar. Uma outra nascente que apoiava aquele rio no caminho também foi desmatada. E a mina secou. Então você hoje vai lá, fomos lá agora, 3 meses atrás, e eu fui lá perto do rio, não vê mais nem a valetinha. Porque a fonte foi embora. A importância de nós entendermos essa questão da fonte. Sobre tudo que se deve guardar, proteja o teu coração, porque dele que procedem as fontes da vida. No Antigo Testamento, a palavra mente e coração são usadas intercambiavelmente. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Embora quando você vai ver lá a tradução para mente, é a mesma tradução para coração. Então, nós temos a tradução na linguagem de hoje como mente, e na RA, ou em outras traduções, como coração. Então, a importância de nós guardarmos, e a palavra guardar, que é proteger, como eu protejo o meu coração? Carregando ele da verdade. Declarando a verdade. Eu preciso declarar a verdade. Eu preciso manter-me cheio disso. Eu preciso... lembra que a nossa mente funciona por substituição. Nós funcionamos por substituição. Falei aqui a semana passada sobre o Titão, que não precisa ensinar ele a fazer coisa errada, é só não ensinar ele a fazer o certo. E pode deixar, ele vai seguir. Ele vai seguir. Não ensine a ele a obedecer para ver, ele passa aí correndo, ó, daqui a pouco, daqui a uns dias, desce a escada. A gente tem que corrigir, porque a Bíblia diz que vem ligado ao coração da criança, essa tendência. Está carregado, vem nele. Então, nosso trabalho é colocar coisa nova. Colocar coisa nova, é colocar a verdade, colocar coisa nova, a verdade. Carrega ele da verdade, proteger a fonte, proteger a fonte. Deus dá ordem para Josué, ó, ensine isso aos seus filhos, inculque. Lá a palavra, para Josué não, para Israel, né, que é em Deuteronômio. Inculque na cabeça dos seus filhos. E a palavra inculcar é como se abrir o cérebro e colocar dentro pequenas porções. É como você abrir algo e colocar pequenas porções dentro. E o tempo inteiro fazer isso, colocando pequenas porções. Porque aí você vai excluindo. Por um lado entra algo, assim funcionava a lâmpada no candelabro. Tinha a parte do fogo e aqui tinha a parte do azeite. Ele colocava azeite por aqui para alimentar o fogo do outro lado. Então, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Uma das maiores evidências de um coração ainda contaminado ou imaturo é a murmuração. Pastor,
Eu queria saber como é que está o meu coração, como é que o senhor acha? Vamos andar um tempinho junto e a gente vai descobrir. A pessoa acorda de manhã, que dia chato, desgramado. Aí tá sol, nossa, que sol, que calor, 40 graus, meu Deus. Tá chuva, nossa, que chuva, que São Paulo é a cidade da garoa. Aí, quase é. Eu vi alguém comentando sobre um cara que era tão murmurador que um dia a turma cercou ele com coisas tão boas, tão perfeitas, que não tinha por que murmurar, sabe? Estava tudo perfeito, tudo perfeitinho assim. Aí disse, e agora? Você vai reclamar de quê? Aí ele olhou, realmente está tudo perfeito. Só que o que é bom dura pouco. Filho do cão! Tá? Porque tem a ver com o coração, não tem a ver com a circunstância, a parte externa. Então, você quer saber de um coração como é que está? Murmuração. Pessoa que vive murmurando de tudo, é um coração imaturo ou contaminado. São duas coisas que produzem murmuração. Se o coração está contaminado ou se é um coração ainda imaturo, que precisa amadurecer. Não é? O oposto também é verdadeiro. Né? Mas falando dessa parte da murmuração do coração contaminado, você sabe que em Hebreus está escrito que o povo não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Né? E se a gente ficar só com o verso de Hebreus, já dá uma satisfação, porque de fato eles não entraram, porque a Bíblia diz que eles murmuraram e colocou o nome lá, Meribá, que é o lugar da Massá e Meribá, que é o lugar da murmuração. Mas, na verdade, você sabe por que eles murmuraram? Por causa do coração. Coração. Vamos ver aí o que diz em Atos 7:39. 7:39 de Atos. Põe aqui, Henrique, para mim. Olha assim, ó. Olha o discurso de Estevão sobre o povo no deserto. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram e no seu coração foram para onde? Voltaram para o Egito. O coração deles nunca foi entregue a Deus. Então, tudo que Deus fazia, choveu, deu maná, tem maná. Aí Deus disse, tá bom, vamos dar carne para esse povo, codorniz. Tem um cara que falou que codorniz era peixe. Aí, caramba, peixe ali foi demais. Eu disse, não, Deus é Deus de milagre, né, cara? Mas não foram aves, né? Aí ele falou, não, é peixe. Tinha um peixe chamado codorniz. Eu disse, meu Deus, tem mais fé do que eu. Aí Deus manda carne, o povo reclama, para que tanta carne? Vai ficar um fedor agora em volta do arraial. E aí por diante. E aí murmurando. Está aí, mas por quê? Porque em seus corações, eles sempre se mantiveram no passado. Sempre no passado. Pessoas que não conseguem perdoar pai, não conseguem perdoar mãe, não conseguem perdoar ninguém. Não, sabe? Pega tudo aquela... É para carregar a carga do coitadinho. Sabe que tem gente que usa isso para carregar a carga do coitadinho? Quando tá muito combate, porque precisa ser macho para avançar... Aí tá, sabe o que eu lembro que no meu passado... Você lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo, que a Cuca tinha um corpo magro, mas tinha um rabo dessa grossura? Tem gente que é assim, aquele rabo no passado, e não consegue andar. Corta essa cauda, gente. Corta. Faz como a catende, sabe? Aquela bichinha de parede. Pum! Ou teiu, na verdade o teiu. Teiu que fica né, nos 6 meses de hibernação, ele come a própria cauda. Quando ele sai para andar, e nasce outra. Mas a velha não vai andar comigo, não. Vou sair daqui novo. Então, voltar não conseguiu se desligar do passado. Resultado, não há libertação em cima, porque a mente, Deus disse, eu gravarei, colocarei as minhas leis no coração e na mente farei o que com elas? Alguém lembra? Imprimirei. Mas imprimir de um original. E onde é que está o original? No coração. Impressão parte de um original. Se o coração está contaminado, você já tentou tirar uma impressão quando ela fica escura?
Que você não tem uma leitura clara do que você imprimiu? Você tem um original, mas a impressão não está saindo uma boa impressão, e fica aquele negócio escuro e você não consegue ter uma boa leitura. É exatamente isso. Essa contaminação precisa descontaminar o leitor para que saia uma boa impressão. Então aqui, ó, se desconectar do passado, saia do Egito, venha com Deus, tem uma proposta para o futuro, venha com Ele, tem uma proposta para o futuro. Pastor, mas o meu passado, esquece, corta isso, arranca fora. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas são passadas, agora tudo se fez novo. Presta atenção, olha esse verso, põe para mim aqui, Rick, 2 Coríntios 5,17. Olha essa coisa aqui, que coisa maluca, gente. Vamos aqui. Assim que se alguém está em Cristo, é kainikitzis. O que é kainikitzis? Nova criação. Só que é nova, tipo assim, uma coisa que nunca existiu. A palavra usada, a palavra grega aqui, é um novo, não desse mundo. Kainikitzis. Você vê, Jeff? Jeff, hoje tá o bichão, tá o gaviãozão, né? Hoje tá bonito pra caramba. Não foi só eu que falei, você viu que o Vlad foi te abraçar e... né? É nova criatura, é algo que nunca visto. Aí, as coisas antigas já passaram, agora presta atenção no fim da frase, que nós sempre falamos assim, eis que tudo se fez novo. Não, as coisas antigas já passaram, eis que a forma de você enxergar as coisas antigas. Se você enxergar as coisas antigas da forma antiga, elas têm poder sobre você. Se você enxergar as coisas antigas da forma nova, elas não têm qualquer governo sobre você. Porque você não está mais preso ou presa a ela. É preciso se libertar disso, sair disso. Né? É nova criação. O povo não entrou por causa da murmuração, que era a voz do coração. A murmuração era a voz do coração. Né? Como estava lá dentro, saiu. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Assim como uma das maiores evidências de um coração maduro ou incontaminado, assim como uma das maiores evidências de um coração maduro ou incontaminado é a gratidão. Você vê uma pessoa que é grata, como Paulo diz, em tudo dá graça. Uma pessoa que agradece. Cara, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Não, às vezes as pessoas não veem qualidade em nada numa pessoa. Diz, Senhor, muito obrigado por essa pessoa, pela vida dela. Obrigado pelo meu casamento, pelo meu marido. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor. Estou ganhando pouco, mas pelo menos está pingando aí, está chegando. Eu sei que daqui a pouco vai vir uma torrente. Obrigado, sei lá, estou vivo. Esses dias eu estava falando com Deus, um monte de coisa para resolver na semana. Essa semana passada aí foi, gente, um monte de coisa e não funcionava, tentando resolver o problema do documento do carro, da moto e das coisas da igreja. E não sabe quando você fica tudo travado e não sai no outro dia não sai também. Aí eu fiquei meio bravo assim, saí, eu disse, Senhor, obrigado, porque eu tenho um carro. Para resolver o problema do documento. Porque eu fui lá no despachante, estava bloqueado não o documento, né, o sistema lá, e não deu. Aí eu disse, olha, eu tenho uma moto, gente, um tiozão, uma moto. E eu estava quase murmurando, reclamando, gente. Quase. Meu Deus, misericórdia, está amarrado, né? Então, um coração e gratidão é declaração, é uma manifestação, é uma voz de maturidade, é uma voz de liberdade, quando eu sou grato. Mas voltemos ao outro ponto do texto, Lucas 17, do verso 1 ao 6, põe para mim aí, Henrique. Lucas 17, eu vou ler rapidinho aqui, porque eu vou pegar um ponto, mas eu tenho que ler do 1 ao 6. Voltando para o texto da semana passada, quando Jesus fala sobre relacionamento, ele pega todo aquele texto lá do começo. Aqui nós temos a versão de Lucas. Jesus disse aos discípulos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo que vem. Presta atenção, escândalos é pedra de tropeço. Escândalo é como se alguém fosse passar aqui rápido e o pastor Ivanildo estica a perna e faz a pessoa tropeçar. A palavra escândalo é a mesma expressão para isso. Para alguém que põe uma pedra no caminho de outra pessoa, que põe um tropeço. Eu estava lendo, estudando isso ontem, lembrando que na Bahia tinha uma quadra assim que era de areia, né? Como é que chama quadra de areia? Society, é. E do outro lado era de cimento. A gente queria jogar na de cimento, e era aquela molecada tudo com 12, 13 anos. Aí chegavam uns caras metidos tudo já homem,
E dava uns tapas na gente, tomava o lugar, rapaz, e mandava a gente embora. Aí a gente saía, cavava vários buracos na quadra de society, colocava papelão e cobria com areia. Demônio, né? Filhos do cão. E aí enchia as mãos de brita e tacava na quadra. Os caras vinham atrás da gente, misericórdia. Tomei uns 4 paus por causa daquilo. Meu Deus. O cara com o tornozelo desse tamanho assim, ó, lá na porta de casa. E pau, mãe, ó, tome cacete, seu moleque foi fazer lá. Mas eles eram maiores fazer isso com a gente, pedra de tropeço. Então, escândalo é isso. Mas ai do homem pelo qual vem. Ele está falando, cara, ai do homem que põe uma pedra de tropeço na vida do seu próximo irmão. Segue aí, você pode seguir agora, Henrique. Melhor fora pendurar-se no pescoço uma pedra de moinho. Gente, a semana passada eu usei nó de madeira, não é, viu, gente? Aqui é uma pedra de moinho, aquela pedra redonda que o animal puxava para moer as coisas, né? E fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Relacionamento, pode seguir, Henrique. O cuidado, se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Ele está dizendo, cara, aqui também trouxe essa passagem aqui, que é a intenção não tem a ver com você justificar, está certo, tem a ver com você ganhar o irmão. Porque se alguém te ofende é porque não está bem. Se alguém te ofende é porque não está bem. Você sabe qual é o cúmulo do absurdo para a gente? Que a gente nunca olha dessa forma. A gente nunca olha dessa forma. Vai imaginar que um dia as mulheres falam do TPM, né? Que a Cláudia não tivesse legal por causa lá daquela tensão, TPM e tal, e eu fosse falar alguma coisa com ela, ou se falasse mais alto, ela disse, calma, fala baixo. E aí, ao invés de entender que ela não está bem, eu já mando daqui para lá também. Está pensando o quê? Sou teu filho? E aqui ele diz assim, se o teu irmão te ofender, procura ele. A palavra repreender aqui, gente, é corrigir, instruir com amor, colocar ele de frente do erro com amor. Não é confrontar e envergonhá-lo e abatê-lo, não. A ideia é ganhar. É não permitir que ele saia da presença de Deus. É constrangê-lo a ficar. É quase que agarrar pelas pernas e dizer, não vá, por favor, não vá. Né? Verso 4. Se 7 vezes no dia ele pecar contra você e vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. 5. Então disseram os apóstolos, né, ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aqui são os discípulos. Eu gosto mais da tradução discípulos, porque eles ainda não estavam apostolados ainda, né? Aumenta-nos a fé. E o verso 6, Jesus conclui, respondeu-lhe o Senhor, se tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a essa moreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e vai acontecer. Então, vamos pegar, deixa eu chegar aqui. Primeiro, nós falamos aqui sobre a questão do tropeçar, e segundo, que é fé como um grão de mostarda. Então, nós temos 2 características muito legais do grão de mostarda. Primeiro, Jesus disse, tiver fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, não é? Embora em outras passagens ele fala sobre também tamanho, mas aqui Jesus não está falando do tamanho, está falando de alguma qualidade do grão de mostarda. Por exemplo, o grão de mostarda, se tocar fogo, se jogar ele no fogo, a semente não abre. Ainda é possível você plantar depois de ter passado por um incêndio na lavoura. Você consegue pegar a semente da mostarda e ainda plantar. Uma outra característica do grão de mostarda, não existe semente de mostarda híbrida. O que é híbrida? É algo que foi enxertado, que foi injetado, uma outra qualidade dentro dela, ela não aceita. Se alguém tentar fazer o grão de mostarda híbrido, destrói ela não vai gerar. Então ela é pura. Jesus disse, se a tua fé for pura, como o grão de mostarda, acabou, você não vai precisar de mais nada, você vai dar ordem e as coisas vão acontecer. Se a tua fé for genuína, como é o grão de mostarda, se ela for firme, for convicta, passou pelo fogo, pode ficar tranquilo que você não vai precisar. É só isso que a gente precisa. De uma fé descontaminada, que ela não se contamina com nenhum tipo de genético, né, com mistura, você não vai precisar de mais nada, você vai ser capaz de perdoar, que foi isso que Pedro ou os discípulos pediram, aumenta-nos a fé, né?
Então, a importância de nós entendermos que eu não preciso de muita coisa, que eu já estou carregado com tudo que eu preciso crer em Deus. Eu recebi poder para isso. Então, eu posso fazer. Paulo disse, eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:2, nós encontramos uma situação que está acontecendo lá na igreja de Filipenses, capítulo 4, verso 2, assim, eu rogo a Evódia e também rogo a Sintique que pense concordemente. Essas mulheres estavam tendo um problema lá na igreja. Então, pastor, é normal na igreja? Está aqui, ó. Não é dona Evódia, a irmã Evódia, com problema com a irmã Sintique. E eram mulheres de Deus, porque olha o verso 3, pode ser o verso 3. Companheiro de julgo, peço que me auxilie, que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com o Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro de vida. Ele fala, cara, ajuda essas mulheres aí, que são mulheres de Deus, mas, presta atenção, o fato de ser de Deus não exclui a necessidade de andarmos em comunhão. Pastor, mas eu estou fazendo muito para Deus, eu amo a Deus, e eu faço tudo, eu só não gosto dela. Mas a gente nem se fala, a gente nem se encontra. Eu estou aqui, ó, pastor, na lida, e pega e vira, e foi eu que pintei essa igreja, e foi eu que construí isso aqui, foi eu que regulei o som, toquei guitarra, teclado e cantei. Então, eu só não gosto dele. Está aqui, ó. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Volta o verso 2. Pensem concordemente. Em algum momento da história de Evódia e Sintique, alguma coisa aconteceu que dividiu, e cada uma passou a pensar a respeito das coisas, e isso criou confronto entre as duas, a ponto de separá-las. E Paulo pede que haja reconciliação. Por quê? Porque isso não é saudável para a igreja, né? Não seria saudável para a igreja e nem para elas. Então, para a gente capta isso, né? Na nova tradução diz assim, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E meu companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs a resolver esse problema aí que está acontecendo na igreja. Isso é muito legal, né? Sabe por quê? Gálatas 5:6 diz que a fé verdadeira é a fé que opera por meio do amor. A plataforma é o amor, né? Coloca para mim aqui Gálatas 5:6, Henrique, por gentileza. Vou fechar aqui agora com a gente. Olha isso aqui, ó. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que opera atua por meio do amor. Vamos pegar aqui duas situações. Circuncisão e circuncisão. Incircuncisão éramos nós. Circuncisão, judeus. Encrencados uns com os outros. Judeu não aceitava gentio nem que pague. Não é? Você não é judeu, então acabou. Pedro teve problema com pregar para os gentios, para explicar para os judeus. É tanto que ele ficou separado para pregar da circuncisão e Paulo para os da incircuncisão. Então, divisão, separação entre o povo. Na carta aos Efésios, Paulo diz que Deus junta os dois povos, dos dois povos junta dois e tira um homem. Em Cristo Jesus sai a nova criatura, que não é judeu e nem gentio. É uma nova criatura. Aqui ele está explicando para os Gálatas porque estava uma divisão, uma questão aqui dentro dessa igreja. Eles receberam o evangelho pela graça e depois começaram a querer circuncidar porque foram aceitando a ideia da lei dos judeus. Paulo diz, porque em Cristo nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa palavra aqui, atua, ó. A fé que atua. Aqui, ó. É a palavra grega que potencializa. Eu até peguei aqui, ó, para a gente, ó. Opera, a palavra opera é energel, energiza. A fé é energizada pelo amor. O que motiva a fazer é o amor. Então, aqui como o amor é o ágape, então, eu recebi o amor de Deus. Romanos, não quero ir lá, diz que eu e você recebemos o amor de Deus derramado, é Romanos mesmo, né? Que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que foi dado. Então, agora, com esse amor, eu atuo em fé. A fé é energizada, energel, pelo amor.
Então, pastor, eu não posso. Jesus disse, se a tua fé for pura, e você entender que você é amado, é só liberar esse amor e a tua fé é potencializada. Uma partículazinha, sabe aquelas coisinhas do Thanos? Uma coisinha daquela muda a linha do tempo. Só energizar a tua fé com amor e você fica capacitado para perdoar, para amar, porque nós temos esse Deus. Vamos nos colocar de pé? Em nome de Jesus. Para a gente entender alguns valores fundamentais do Evangelho. Aqui a gente encerra.